tudo bem? Aqui quem vos fala novamente é o Dr. Cláudio Amorim Júnior. E eu acabei de ver nas redes sociais do Diário PCD, meu amigo Abrão Dib, um tanto quanto chateado com a decisão proferida pelo juiz Emílio Migliano Neto, da 7ª Vara Civil da Fazenda Pública, extinguindo a ação do Ministério Público sem julgamento de mérito, a ação que versava sobre a suspensão do IPVA do ano de 2022. Retomando um pouco aí a cronologia dos fatos, o MP ingressou com uma ação pedindo a suspensão do pagamento do IPVA de 2022 até que a lei fosse regulamentada. O primeiro entendimento do juiz foi que a ação não deveria prosperar porque o decreto 66470 de 2022 teria colocado um fim nesse impasse, né? A publicação do decreto teria colocado um fim nesse impasse que, na realidade, todos os IPVAs estariam suspensos, IPVAs relativos ao ano de 2022. E sabendo que isso não era uma verdade, o promotor de justiça, Dr. Tafner, Wilson Coelho Tafner, que desde o início vem também lutando pela classe, pela causa PCD, trabalhando de forma magnífica, demonstrou nos autos com propriedade, com documentos, prova documental robusta, que na verdade o governo tinha promulgado o decreto, mas não estava respeitando, porque muitas pessoas ainda hoje estão com a cobrança de IPVA ativa. Cada dia que entra para verificar, a cobrança está lá, está rígida, e como meu grande amigo Abrão Dib falou, correndo juros, correção monetária, todos os acréscimos legais. E o Dr. Wilson Coelho Tafner comprovou de forma cabal, de forma inconteste, para o juiz Emílio Migliano Neto, da 7ª Vara Civil da Fazenda Pública, que o decreto, esse feito pelo governo, estava sendo desrespeitado. Qual foi a do juiz, então? De novo eu falo, com todo respeito aos prolatores das sentenças, ele fez a mesma coisa que a juíza Gilza Helena Rios fez no processo lá do IPVA de 2021. Extinguiu o processo sem julgamento de mérito sob a frágil alegação, sobre a anêmica alegação de que o Ministério Público não teria legitimidade para atuar em causas de cunho tributário. Todavia, contudo, porém, já ficou decidido no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que o Ministério Público tem sim legitimidade para ingressar com a ação civil pública. Então, o que aconteceu? Na verdade, eu percebi que meu amigo Abrão Dib deu a notícia um tanto quanto chateado.
mas isso não foi uma decisão que me causou surpresa, que me causou estranheza ou que me deixou indignado, porque eu já esperava por isso. Não por ser um excelente advogado ou por possuir poderes premonitórios de saber o que ia acontecer na sentença. Não, não foi nada disso. É que assim, o juiz Emílio Migliano Neto, ele estava extinguindo todos os processos. Eu digo isso porque eu tenho processos particulares que caíram na mão dele também, né? Extinguindo todos os processos, dizendo que o decreto 66470 teria colocado fim ao problema, que todos os IPVAs estariam suspensos. Nesses meus processos particulares, eu entrei com um recurso chamado embargo de declaração e juntei vários documentos comprobatórios de que os IPVAs dos meus clientes ainda estavam sendo cobrados. Por incrível que pareça, depois da interposição do meu recurso, o processo simplesmente parou de andar. Parou de andar. Então, o que nos leva a crer é que, assim, os juízes de primeira instância, eles estão lavando as mãos. Eles não querem segurar essa batata quente sozinhos. A gente tem que lembrar, isso não deveria acontecer, mas acontece, mas a gente tem que lembrar que a gente está litigando contra o Estado, que é, na verdade, o patrão desses juízes. Então, assim, dá para entender, tentar entender que um juiz desse dando uma sentença contra o Estado, ele estaria dando uma sentença contra o seu empregador, na verdade, né? Então, o que aconteceu no presente caso? Quando o juiz Emílio Migliano Neto, com todo o respeito que eu devoto a ele, quando ele percebeu que julgar extintas as ações, se valendo do decreto 66470 de 2022, já não dava mais para ser feito, porque o promotor de justiça, Dr. Tafner, Wilson Coelho Tafner, fez uma peça muito bem redigida, como é de praxe as peças dele, demonstrando, como eu acabei de dizer há pouco, cabalmente, de forma incontestável, que o Estado não estava respeitando o próprio decreto que ele promulgou. Então, ele achou uma outra saída para não julgar contra o Estado, uma outra saída para lavar as suas mãos. Agora ele julgou não, ele deixou de julgar, na verdade, né? Porque ele extinguiu a ação sem julgamento do mérito, dizendo que o Ministério Público não teria legitimidade para tratar de matéria de cunho tributário. Quer dizer, antes as ações eram extintas sem julgamento do mérito pelo decreto 66470 de 2020. Quando o juiz percebeu que não daria mais para fazer isso, quando ele percebeu que o Estado realmente não estava cumprindo com o seu papel, ele achou por bem extinguir a ação sob a alegação de que o MP não teria legitimidade para tratar de matérias de cunho tributário. Mas isso, lá atrás, quando a gente ainda discutia o IPVA do ano de 2021, a juíza Gilza Helena Rios, ela fez a mesmíssima coisa que esse juiz fez agora. Ela lavou as mãos e jogou para o tribunal.
contra a decisão da juíza que negou a liminar lá atrás, no ano de 2021, dizendo que o MP não tinha legitimidade para atuar em causas de cunho tributário, e negou a liminar, o Dr. Wilson Coelho Tafner agravou da decisão, e o próprio tribunal já tem decisão formada no tribunal dizendo que o MP tem sim legitimidade para ingressar com as ações civis públicas. Então, tanto a juíza Gilza Helena Rios como o juiz Emílio Migliano Neto, eles sabem que o MP tem sim legitimidade para interpor essas ações civis públicas, mas eles estão lavando as mãos e eles estão tentando, assim, de uma forma clara, patente e até digo lamentável, se esquivar de julgar essas ações. Porque eu volto a dizer, o argumento pro doutor Emílio Migliano Neto declarar a suspensão do IPVA de 2022 para as pessoas que ainda estavam sendo cobradas era que o decreto 66470 de 2022 tinha resolvido a pendência, tinha resolvido a pendenga, tinha resolvido o problema. Quando foi comprovado, quando foi levado até o seu conhecimento que o decreto não estava sendo cumprido, ele tangenciou para o lado de que o MP não teria legitimidade para ingressar com ações de cunho tributário, mas essas ações elas não são somente de cunho tributário ou não são de cunho tributário. Esses juízes eles estão esquecendo que o que o governo está fazendo é inconstitucional. O governo está tirando o direito de ir e vir das pessoas. O governo está fazendo diferenciação entre os PCDs. O governo passou por cima da Constituição Federal, do Decreto Internacional de Nova York que trata sobre a classe PCD. E podia o juiz ter julgado essa ação, dizendo que era para suspender a cobrança do IPVA pela discriminação, até mesmo pela falta de cumprimento do decreto 66470 de 2022? Poderia sim, mas preferiu não fazer. Que é uma pena, eu concordo com meu amigo Abrão Dibe, é uma pena porque deixa a gente, os operadores do direito, né, advogados, descrentes do poder judiciário, totalmente descrentes do poder judiciário, porque essas decisões, elas são decisões defensivas. O que eu quero dizer com decisões defensivas? O juiz pega uma causa dessa na mão e fala assim, eu não quero julgar isso aqui. Isso aqui é uma batata quente muito grande, eu teria que julgar contra o Estado, coisa que eu não quero fazer. Então ele tangencia de uma forma como tangenciou a meritíssima juíza Gilza Helena Rios lá em 2021, como acaba de tangenciar também o meritíssimo juiz Emílio Migliano Neto da 7ª Vara da Fazenda. Simplesmente não vou julgar, vou extinguir a ação sem o julgamento do mérito. Lavo minhas mãos, espero um recurso de apelação e deixo para o tribunal resolver isso. Muito mais fácil para eles e muito mais difícil para nós PCDs, né? E muito mais difícil para a classe PCD. É uma pena que tenha vindo uma sentença dessa. É uma pena esse entendimento do meritíssimo juiz Emílio Migliano Neto. Como é uma pena o que está acontecendo até hoje no Poder Judiciário.
porque antigamente a gente tinha a sensação de segurança de que quando nós fôssemos colocados à prova, quando nós fôssemos injustiçados, nós teríamos o Poder Judiciário ao nosso lado. E com a classe PCD, especificamente com a classe PCD, isso não está acontecendo. Isso não está acontecendo. A classe PCD não está podendo contar nem mesmo com o Poder Judiciário, pelo menos com os juízes de primeira instância. Então, como eu disse em vídeo anterior, quando eu tratei do recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública, esperamos que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo faça a justiça, que os desembargadores, que os excelentíssimos desembargadores façam justiça, porque se nós formos depender de juízes de primeiro grau, como Gilza Helena Rios e Emílio Migliano Neto, a luta vai ficar mais árdua do que está. Mas não vamos perder a esperança. Como diz o meu amigo Fábio Azevedo, como diz também o meu amigo grande jurista, grande advogado, Dr. Marcos da Silva, Marco Antônio da Silva, se a gente cair, a gente vai cair atirando, porque é inadmissível nós aceitarmos passíveis o que o judiciário está fazendo com a classe PCD. Espero que o tribunal tenha um outro posicionamento e, como disse o meu grande amigo Abrão Dib, espero por dias melhores. Muito obrigado a todos. Um grande abraço e vamos ter força, foco e fé e esperar que dias melhores virão. Muito obrigado a todos, um grande abraço.